Meus queridos, que a graça e a paz esteja convosco mais uma vez aqui para fazer o nosso devocional. Não no mesmo horário, porque ontem eu quis dar uma de adolescente, né? Dormi meia-noite. Gente, os mais 30 tem que abandonar esses hábitos, tá? Depois das 9 da noite, a gente tem que deixar a internet pros adolescentes. Tem que deixar para eles governar aí e nós tem que dormir cedo, porque se nós não tiver uma condição boa de sono, nada funciona. Aconteceu que hoje de manhã não levantei 6 horas, né? Porque a gente não conseguiu. Mas levantei às 9 e depois de fazer os meus afazeres, porque daí fui dormir tarde, mas também não fiz nada, né? Fiquei só andando e zanzando. Não fiz minhas demandas. E aí hoje de manhã levantei, fui fazer minhas demandas e fiz o meu devocional de manhã, porque assim, não importa o horário, o importante é ser feito. Mas agora eu vim aqui me sentar para conversar junto com você. Na verdade, eu estou pensando muito a respeito disso, que seria muito interessante que eu fizesse dessa forma, porque eu não sei se você percebeu, mas os nossos devocionais de manhã estão ficando muito assim, porque eu falo baixinho, porque meu marido tá dormindo, e aí fica muito ruim o áudio. E eu gosto de falar alto, né? Não sei se você percebeu. Fica muito melhor se a gente fizer no outro horário, fizer nesse horário, o comentário depois, né? Mas não sei, vamos ver o que eu vou decidir por aí. Vocês vão vendo as mudanças conforme o tempo vai passando. Sem delongas, você precisa para esse devocional os mesmos materiais de sempre, que são caneta e marcador, 2 cadernos, um de anotações gerais e um caderno de oração. Eu também acrescentei mais 2 materiais para o nosso devocional, que é o método Tatu. Nossa, não sei se você vai conseguir ver. Que é o método Tatu, para a gente poder estudar a palavra de Deus, que eu já expliquei isso em outros vídeos. E também uma tabelinha para a gente saber sobre o que é os salmos que a gente está lendo. Essa tabelinha, ela já está disponível, na verdade, todos esses materiais, inclusive a tabela de leitura que eu não peguei ali, eles estão disponíveis todos na Papelaria Virtual Cristã. Então, se você não é assinante, você já sabe, você tem que correr lá, assinar, porque eu tô te esperando lá com todo esse material criativo para você. Esses materiais, eles vão te ajudar a ter um devocional mais produtivo, para você escrever mais, passar mais tempo com Deus. Na verdade, tudo que eu faço na minha vida é te aproximar das escrituras. Esse é o meu chamado, foi para isso que Deus me chamou, é por isso que eu comunico aqui no YouTube e também nas redes sociais. Então, se você quiser ser assinante, menos de R$ 9,90 mensal é o dinheiro do milkshake. Eu já falei isso para você, se você chegar com R$ 10 lá no Mac, eles vão rir da tua cara, vão mandar você embora. Mas, se você chegar com R$ 9,90, você tem um mês de assinatura
lá na Papelaria Virtual Cristã, onde você vai ter acesso a todos esses materiais e muito mais. Tem muita coisa lá para você se aprofundar nos seus devocionais. Sem mais delongas, vamos ao nosso devocional de hoje. A leitura é em Salmos 50. E olha só que surpresa, hoje, se você olhar lá na sua tabela, você vai descobrir que esse é um salmo louvor e é um salmo de um novo salmista, Asaf. A gente só tinha visto o salmo de Davi e salmos de Coré, dos filhos de Coré. E agora apareceu um novo salmista, então a gente já sabe que com base na nossa tabelinha. Esse é o primeiro salmo dele. Não sei se é o primeiro salmo dele na vida toda, mas é o primeiro salmo que aparece dele aqui no livro de Salmos. E ele é um salmo não muito extenso, tem 23 capítulos, mas tem muita coisa para a gente conversar sobre ele hoje. Vamos ler? Diz assim: o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Um fogo se irá consumindo diante dele e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus lá do alto e a terra para julgar o seu povo. Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança de sacrifícios, e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o seu juiz. E aí tem uma palavrinha ali escrito Selá, que é uma marcação. Vou procurar para ver o significado, então você vai anotar isso no seu caderno de anotações gerais, você vai pesquisar o que é a palavra selá nos salmos, e aí você vai anotar lá no seu caderno de anotações gerais. Aqui é o primeiro bloco. Esse salmo ele é dividido em 3 blocos, então esse é o primeiro bloco, até o versículo 6. Agora o segundo. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu protestarei contra ti, sou Deus, sou teu Deus, e não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos que estão continuamente perante mim. Da tua casa eu não tirarei bezerro nem bodes dos teus currais, porque meu é todo animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas, e conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não to diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. E comerei eu carne de touros ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia e te livrarei, e tu me glorificarás. Do 7 ao 15 é o segundo bloco. Terceiro bloco. Mas ao ímpio diz Deus: que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca, visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti? Quando vês o ladrão, consentes com ele e tens a tua parte com adúlteros. Solta a tua boca para o mal e a tua língua compõe engano. Assenta-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho da tua mãe, essas coisas têm feito, e eu me calei. Pensavas que era tal como tu, mas eu te repreenderei e as porei por ordem diante dos teus olhos. Ouvi, pois, isso, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu vos não faças em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Então, esses blocos que eu fui falando e dividindo, eles não são exclusivamente uma divisão do salmo. O salmista não dividiu, eu dividi por temas. Por quê? Porque eu queria falar sobre esses 3 temas com você. O primeiro tema, que é do primeiro versículo ao 6, fala sobre um juízo. Então, Asaf começa falando sobre um Deus todo-poderoso que chamou a terra e os seus santos para um julgamento. Então, quem estão sendo julgado é o povo, é os meus santos que estão lá, que está lá no versículo 5. Então, eles são os réus. E a testemunha, os céus e a terra, que virão para ser testemunha do povo, e Deus será seu juiz. E nada mais justo do que o próprio Criador julgar suas próprias criaturas, você não acha? É interessante que ele fala aqui só sobre juiz, sobre testemunhas e sobre réus, mas não tem um advogado de defesa. Porque o advogado de defesa está lá em João 2:1, que fala que se pecarmos, Jesus é o nosso advogado. E eu fiquei pensando muito a respeito de que
o povo, antes da nova aliança, eles não tinham quem o defendesse. Havia um juízo e eles não tinham defesa. Cristo veio depois, então nós temos a defesa em Cristo Jesus. Depois que ele fala sobre esse juízo, Asaf, ele começa a falar sobre Deus na primeira pessoa. Então, ele escreve o que Deus quer falar ao seu povo. Então, Deus está falando na primeira pessoa. E ele diz, eu sou Deus, e depois ele reforça, eu sou o teu Deus, e ele está falando isso para o povo de Israel. E o que ele quer falar com o povo de Israel é a respeito dos sacrifícios feitos por ele. Porque se você leu a história, você vai lembrar que eles tinham um sistema de sacrifícios, inclusive Moisés deixa isso bem claro lá nos livros de Deuteronômio e Levítico, quando ele explica todas as regras de sacrifícios, leis de pureza e tudo mais, que os israelitas deveriam seguir. Então, eles tinham uma lista completa do que eles deveriam oferecer e como deveriam oferecer e onde deveriam oferecer e através de quem, porque era o sacerdote. E então, eles tinham um sistema que tinha durado por muitos anos, porque depois veio o rei Davi e depois o rei Salomão e a construção do templo. Então, continuou esse sistema por muitos anos. Acontece que a fala de Deus aqui não é sobre os sacrifícios, era a forma como esses sacrifícios estavam sendo direcionados. Porque, se você bem entende, se você prestar atenção, Israel ele estava cercado por um povo que não era temente a Deus. Então, eles tinham os seus próprios deuses. E a forma como eles ofereciam sacrifícios eram diferentes do povo de Israel. Eles sacrificavam para matar a fome, matar a sede dos deuses. Então, eles derramavam sangue para matar a sede desses deuses. E parece-me que, pela fala de Deus, os israelitas estavam copiando essa prática, o que para Deus não estava certo. Então, Deus diz assim: se eu tivesse fome, eu não ia te dizer, porque eu sou dono da terra e de toda sua plenitude. Então, vocês estão fazendo uma espécie de barganha comigo. É como se Deus estivesse perguntando: vocês estão fazendo como os outros fazem? Vocês matam minha sede, eu não destruo vocês? Não faz sentido. O que eu quero de vocês é um sacrifício de louvor. Isso está lá no verso 14. E que vocês me paguem os votos. É interessante você prestar atenção no que Deus está falando, porque assim, ele está falando uma nova forma de adorar para um povo que tinha apenas uma forma de adorar, que era o sacrifício no templo ou no tabernáculo. Então, ele diz que aquele que invocar a Deus no dia da angústia, ele será livre. E então ele me glorificará. Então ele diz: por que vocês vão ofertar a mim? Vocês não vão me ofertar a mim porque vocês têm que matar a minha sede. Não, vocês vão invocar a mim no dia da angústia para que haja livramento e para que o meu nome seja glorificado. Então, o único objetivo da adoração era glorificar a quem Deus é. E lá no verso 23, ele também diz: oferece sacrifício de louvor, me glorificará. Então, o objetivo da adoração aqui, que Deus aponta em primeira pessoa, é glorificar o nome dele, que ele pede aqui nesse salmo. Depois ele começa a falar para uma outra pessoa. Então Deus fala com o seu povo e agora ele começa a falar para o ímpio. E eu achava que só Davi tinha o hiperfoco no ímpio, mas aparentemente Deus também já estava muito cansado do que ele andava fazendo. Então ele diz que o ímpio ficava falando a respeito da sua lei e dos seus estatutos. É como que ele fala: lava sua boca para falar sobre os meus estatutos. Ele diz: por que é que você diz uma coisa que você não acredita? E essa semana eu estava lendo Lucas junto com meu esposo e Jesus fala mais ou menos as mesmas palavras. Quer ver? Lucas 6, 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? E Deus está falando a mesma coisa aqui nesse Salmo 50. Por que é que você recita os meus estatutos se você odeia a correção? Se você lança minhas palavras para trás de ti? E então ele faz uma lista de todas as coisas que o ímpio tem feito que não é digno de citar os mandamentos, que não é digno de falar dos estatutos. É como se ele falasse assim: você fala da boca para fora porque você não cumpre o que eu digo. Todos esses versículos têm alguma referência bíblica correlacionada, não diretamente, mas indiretamente. Se você procurar sobre odiar a correção, você vai parar em Provérbios. E se você analisar o verso 18, que fala sobre ter parto com adúlteros ou concertir com ladrão,
você vai parar em Salmos primeiro, que diz que você não deve ouvir o conselho dos ímpios, nem se sentar na roda dos escarnecedores. Se você for analisar o verso 16, você vai parar em Tiago, que fala sobre a língua contaminar o corpo todo. E assim vai, cada uma dessas coisas estão interligadas. Então aqui você pode aproveitar e escrever a respeito de referências cruzadas e ir para vários textos que a sua mente levar ou que a sua pesquisa levar. E no verso de 21 é como se ele dissesse assim, ó, eu me calei até agora, mas isso vai acabar bem agora, porque eu vou te repreender. E ele diz que, ouvi isso, vós que esqueceis de Deus. E aí eu fiquei pensando o quão parecido com o ímpio nós somos, porque às vezes esquecemos quem Deus é. E aí é um castigo, para que eu vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. E aí onde que tá só a parte boa, que todo mundo só prega a parte do ai, Deus é amor. Não, aqui já diz outra coisa. Esquecidos de Deus, escutem. E depois no verso 23, ele diz que aquele que oferece sacrifício de louvor glorificará a Deus. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Então, aquele que tem o caminho ordenado por Deus, aquele que obedece aquilo que ele manda, Deus lhe trará salvação. Quantas coisas para a gente escrever no nosso caderno hoje? Não se esquece também de marcar seu progresso na Bíblia e de se encontrar comigo aqui amanhã, porque provavelmente amanhã vai ter o devocional do Salmo 51. Então eu espero você aqui ansiosamente. Mas, de antemão, eu já te falo, muito obrigado por ser a minha companhia hoje nesse vídeo. Não se esqueça de ir no próximo culto. Não se afaste das escrituras sagradas e lembre-se que Cristo está vivo. Fica com Deus aí. Beijo.